Pai do Senhor Jesus, bom dia. O Senhor Jesus ele conta uma parábola em Mateus capítulo 13 do homem que plantou uma boa semente no seu campo, semente de trigo, mas que à noite veio um inimigo e lançou o joio no meio do trigo. E o tempo passou, as plantinhas começaram a se desenvolver e os funcionários perceberam que ali havia trigo e joio e perguntaram: Olha, o senhor quer que a gente vá lá? E primeiro perguntaram, né, se o senhor não tinha plantado uma boa semente. O senhor se confundiu não, porque ali tem um joio no meio do trigo. Mas ele disse, não, o inimigo é quem fez isso. Deus ele conhece a semente que ele planta na gente. E lá ele diz bem claramente, olha, o inimigo é que fez isso. E os funcionários perguntaram, né, o senhor quer então que a gente vá lá e arranque o joio? E ele disse, não, deixem crescer juntos até a ocasião da ceifa. Na ocasião da ceifa, recolham primeiro o joio, para que ele seja queimado, depois recolham o trigo no meu celeiro. E Deus ele tem muitas palavras que o Espírito de Deus poderia falar conosco. E tem, né, na verdade. Mas eu gostaria de colocar aqui uma palavra que eu recebi hoje, certo? É, Deus ele conhece a semente que ele coloca na gente. E a palavra de Deus, o trigo que é gerado, certo? O fruto desse trigo, ele é bom. É algo que dá vida. É algo que realmente nos faz ter uma vida em abundância. Ter uma vida realmente tranquila, livre das preocupações, que livre daquelas preocupações que só quem não consegue perceber a mão de Deus ali conduzindo vai ter, né? Porque quando a gente acha que a coisa está desgovernada, que não tem Deus protegendo, a ansiedade e a insegurança vem com tudo. Então, a semente de Deus, o que o Senhor Jesus ele planta, a verdade que ele nos transmite, é algo que nos dá segurança, certo? E o joio, contrariamente, né, é como se fosse uma palavra que vem, um ensinamento que vem, que até se parece com algo de Deus. Mas o fruto que ele vai apresentar no desenvolvimento, no seu crescimento, é algo que vai fazer mal para a gente, é algo que vai nos destruir, certo? É algo que vai ali para realmente. O parasita ele não se satisfaz somente em estar sugando a energia, ele vai destruir o seu hospedeiro. Então, as sementes de joio que foram lançadas, que vão ali consumir os nossos recursos, consumir nossa preocupação, gerar ansiedade e tudo, isso tudo é, é algo destrutivo para a gente. Mas é interessante que eu estava pensando o seguinte, sabe? É, Deus ele disse, deixem crescer juntos, certo? Até a ceifa. Ele falou isso para os seus funcionários. Mas na ocasião da ceifa, recolham primeiro o joio para que seja queimado. Quando a gente começa a mapear as coisas que a gente vai fazendo, os resultados que a gente vem tendo, e se a gente apresentar para Deus e pedir para Ele revelação e iluminação do que a gente está fazendo, né, para que nós tenhamos o feedback, é, a evidência da diferença do trigo e do joio vão começar a surgir, certo? A evidência do trigo vai ser muito clara, porque o que Deus nos dá gera vida em nós. O que Deus nos dá nos renova, sabe? Ele não somente mantém a qualidade, ele revitaliza. Já o joio não. O joio só drena. O joio ele só destrói. Tem preocupações que a gente tem que são joio puro. Certo? Tem até uma aparência de ser algo de Deus, de algo que a gente tem que ter atenção e tal. Mas são frutos mesmo assim de uma mente, de uma área da vida
vida não está descansada nas mãos do Senhor. E nessa ocasião que a gente começa a analisar, quando você já tem resultados o suficiente para você tirar uma conclusão e, enfim, você, diante daquelas evidências, vê, cara, isso não é de Deus. Isso aqui tem até uma aparência que surgiu de uma maneira lícita e correta, mas hoje eu estou vendo que o resultado dessa preocupação aqui me levou para uma paranoia que não é de Deus. O resultado desse comportamento que eu adotei aqui, de andar com essa pessoa, de ir para esse lugar, isso aqui está tendo resultados aqui que a princípio parecia ser de Deus. No princípio ali parecia ali ser algo trigo puro, mas agora eu estou vendo que aquilo ali é uma erva daninha, venenosa e precisa ser eliminada. E o Senhor Deus ele diz: olha, para que a gente colha o trigo, primeiro é preciso queimar o joio. Para que a gente consiga fazer a colheita dos frutos positivos, você precisa primeiro fazer a faxina. É preciso primeiro tirar aquilo que é do inimigo. É preciso primeiro dar conta disso. Primeiro é preciso eliminar essas coisas. Organizar a casa, tirar essa bagunça. É preciso primeiro passar aqui a régua e tirar aquilo que não é trigo, aquilo que não é de Deus. A plantação não vai dar para fazer uma colheita, não vai dar para festejar uma colheita com o trigo ali, ou com o joio ali nos bastidores, ou com esse dever de casa por se fazer, com essa cama por ser arrumada. Eu estou colocando aqui somente a título figurativo, certo? E isso é algo que, para mim, tá certo? É algo que eu tenho que tratar na minha vida, certo? É algo que eu estou aqui recebendo primeiro para mim. Estou compartilhando para registrar aí, porque também é importante também que ah, ocasionalmente também eu reveja essas lições para que elas não se percam. Mas essa é a mensagem. É preciso, para ter uma colheita de trigo, é preciso passar o pente fino e tirar o joio, eliminá-lo por completo, arrancar os inimigos de perto. Não dá para ter uma colheita de trigo com joio no meio. Não dá para ficar tolerando coisas que Deus não plantou. E por mais que a gente seja, mais que nos seja conveniente, porque fazer uma faxina dá trabalho. Fazer primeiro a limpeza do terreno, colher e depois já tacar fogo, isso tudo é uma mão de obra. Vai ser uma mão de obra a mais. Essa mão de obra a mais não estava no plano original, quando foi plantada a boa semente. Mas agora que apareceu, também não pode ser evitada. É necessário, é um pré-requisito. Primeiro amarre o joio para ser queimado. Depois a gente pode colher o trigo do jeito certo. Colher o trigo do jeito certo. Bem, esse é um registro que eu quero fazer, um devocional. E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Valeu.